No vídeo de hoje vou falar sobre a proposta que o CSKA está preparando para Alves. Existe uma boa possibilidade do meia ser vendido no meio do ano. Vamos falar também sobre reforma do Morumbi. Teve gente da W Torre vindo a público esclarecer algumas situações, o que a gente apurou sobre isso. E também, bora falar sobre as permanências de Marcos Antônio e Juan, informação que você soube aqui primeiro, que a gente já vai começar a destrinchar. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento aqui do nosso canal. Tem também o Clube de Membros, onde você tem conteúdos exclusivos, tem o nosso grupo do WhatsApp, inclusive, contei essa informação do Alves lá primeiro, para os nossos amigos dos membros, tem vídeos exclusivos. Hoje, mais cedo, falei com o Juan da parceria do Marinax e de que não vai haver investimento no futebol profissional, pelo menos nas conversas que a gente teve. Tem as lives exclusivas, tem o Papo com Membros, que eu sempre converso aqui com vocês, terça-feira, meio-dia, com um dos membros do canal. Enfim, tem muita novidade aí no Seja Membros e você pode fortalecer a gente aqui no canal. Bora falar sobre informação do São Paulo. Informação dada primeiro lá pelo Bruno Andrade, que a gente conseguiu confirmação e a gente entrou em contato para saber mais detalhes. O CSKA vai fazer uma proposta pelo meia Matheus Alves do São Paulo na próxima janela de transferências. Já há a preparação e a sinalização para que essa oferta chegue na mesa do São Paulo a partir da abertura de transferência, da janela de transferências do meio do ano. A proposta seria num total de 100 milhões de reais, mas seria em um primeiro momento 10 milhões de euros imediato pela compra do atleta e outros 5 milhões de euros com algumas metas pré-estabelecidas, e aí o CSKA estaria ajustando essas metas. O São Paulo precisa negociar jogadores no meio do ano e vai avaliar a proposta. Até pude conversar com algumas pessoas do departamento de futebol do São Paulo que me afirmaram que vão esperar a proposta chegar para ter a negociação, para tentar ali alguns valores. O CSKA não estaria sendo contra a possibilidade de deixar um percentual também ao São Paulo dos direitos do atleta. Mas lembrando, o São Paulo tem apenas 80% dos direitos do atleta. Então o São Paulo não ficaria com a totalidade desse valor. O CSKA tem muito interesse na contratação do atleta, a equipe lá não vem sendo uma das protagonistas do futebol russo e pretende na próxima janela de transferências fazer algumas movimentações, principalmente com jovens jogadores, visando um ganho esportivo já nesta temporada que vai vir do futebol russo e também visando venda de jogadores em um futuro não muito distante. Lembrando também que a Rússia tem toda aquela questão da guerra, né? Tem, além das questões da guerra com a Ucrânia, tem também de que a equipe tem aquelas punições, né? No futebol da UEFA, os clubes russos não podem jogar as competições da UEFA por conta dessas penalizações. Os empresários do Alves, que é a agência do Juliano Bertolucci, que tem uma grande proximidade com o São Paulo, confia 100% que essa proposta vai chegar na mesa do São Paulo, vai enviar essa proposta para o São Paulo, será o intermediador. A proposta será feita através do staff, que encaminhará a proposta para o departamento de futebol do São Paulo, que tomará a melhor decisão para saber se de fato vale a pena fazer essa negociação ou não. O São Paulo vai querer avaliar vários pontos, porque primeiro, tem outros atletas valorizados no mercado e o São Paulo está de olho em algumas situações importantes. Vocês souberam com exclusividade aqui no canal de que o Diego Costa, lá no Krasnodar, está valorizado e já tem sondagem de outras grandes equipes do futebol europeu. São Paulo tem 15%, já poderia morder um valor. O Antony está valorizado no Betis, pode ser negociado. São Paulo tem mecanismo de solidariedade da FIFA. Gabriel Sara está valorizado, São Paulo também tem um percentual. Então, a depender do que o São Paulo conseguir arrecadar com esses atletas que já não estão no clube, o São Paulo pode dar uma segurada e esperar por mais propostas do Alves. Caso contrário, precisará vender um dos seus atletas, principalmente aí desses jogadores que vieram da Copinha e que estão sendo um dos grandes protagonistas. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver o destrinchar dessa situação, tá? Para a gente continuar, Marcos Antônio e Juan devem permanecer no São Paulo. Informação também que você soube com exclusividade aqui no canal e que hoje
o André Hernan divulgou uma entrevista com o Carlos Belmonte, basicamente afirmando tudo aquilo que a gente já tinha conversado há algumas semanas. O São Paulo está bem encaminhado com a Lazio, pude hoje checar e confirmar de que há uma troca já de minutas de contrato, que a Lazio topou reemprestar o Marcos Antônio por mais uma temporada, e aí esse novo contrato teriam metas estipuladas também para uma obrigação de compra, só que serão metas bem menores do que a primeira foi, aquela de 50% dos jogos jogando 45 minutos. Essa meta seria bem menor. Tentei entrar em contato com pessoas do São Paulo que ainda não quiseram me afirmar ainda essa situação, até porque a minuta do contrato não é um contrato oficial ainda, então estão aguardando essa situação até para a gente continuar aqui com a nossa apuração. Mas que o São Paulo já dá a negociação basicamente como certa e de que Marcos Antônio terá sua permanência garantida para a próxima temporada. Já o Juan Tressoldi, as negociações também estão muito bem avançadas. Não está ainda no patamar do Marcos Antônio de já ser como certo, até porque Marcos Antônio, São Paulo negocia com a Lazio, agora é com o Sassuolo. Mas existe um otimismo de conseguir os mesmos termos que o clube conseguiu junto à Lazio lá do Marcos Antônio. O Juan Tressoldi também está muito feliz no clube, está ambientado, está começando a jogar com uma maior frequência. Tanto ele quanto o Marcos Antônio sempre se colocaram dispostos a ajudar nas negociações, tanto eles quanto seus staffs acreditam que o melhor destino mesmo é essa permanência no futebol brasileiro, principalmente com a camisa do São Paulo. Então o Marcos Antônio está bem encaminhado, a do Juan Tressoldi está caminhando bem, mas ainda não está nesse estágio já de troca de minutas de contrato como o do Marcos Antônio. Então os dois jogadores permaneceriam por mais tempo ao São Paulo por empréstimo e aí depois o clube arcaria com a obrigação de compra dos dois atletas. O clube entende que os dois jogadores, além de serem importantes hoje no elenco, é muito positivo a permanência dos dois visando o futuro. O São Paulo tem um elenco que nutre de jogadores mais experientes, agora tem uma mescla com os garotos, e que seria interessante ter jogadores no mesmo patamar de Marcos Antônio e Juan. Estamos falando de jogadores que são jovens, mas que têm certa experiência. O Marcos Antônio, por exemplo, tem 24 anos. Então são jogadores que ainda têm lastro, têm mercado lá fora e que também não são experientes a ponto de envelhecer o grupo. Então há uma ideia ali do São Paulo de que essas contratações serão muito bem feitas, até possivelmente numa revenda, porque se tratam de dois jogadores que têm um potencial de crescimento muito grande aqui no futebol brasileiro, tá? Pra gente fechar o vídeo de hoje, reforma do estádio do Morumbi, o que está acontecendo? Tem alguma coisa concreta? Bora repercutir aqui uma entrevista lá do Estadão, que o Marco Siqueira, CEO da W Torre, comentou um pouquinho sobre alguns negócios que a empresa tem feito no futebol brasileiro e em diversas outras áreas também. E aí ele citou a parceria com o estádio do Morumbi. Essa parceria, segundo a nossa apuração, está parada neste momento. O São Paulo está priorizando diversas outras questões, principalmente FIDIC e Marinax, e que é um assunto nesse momento que está em pausa, que não vai evoluir nesse momento. Já esteve mais quente em outras situações, mas tem algumas divergências importantes, principalmente no quesito da cobertura do estádio, que seria basicamente só o fato de cobrir o estádio, seria basicamente o dobro do valor estipulado para a reforma do estádio do Morumbi. Bora trazer aqui as aspas do Marco Siqueira para vocês entenderem um pouquinho mais. Outro negócio de peso da W Torre é com o São Paulo. O projeto da reforma do Morumbi foi entregue à diretoria do clube e está sujeita a deliberações internas. O acordo com o São Paulo está numa fase anterior ao do Santos. Nós ainda vislumbramos mais um período de negociação sobre o modelo de negócio e estrutura física. O São Paulo tem um estádio grande, com muito potencial para receber eventos, mas precisamos estruturar uma equação correta. A modernização do Morumbi tem custo estimado na faixa de 1,5 bilhão e deve seguir o modelo de joint venture. O projeto inclui cobertura, 85 mil lugares, demolição do anel inferior e extensão das cadeiras até a beira do campo. Uma ou duas fileiras de camarotes, mais bares, restaurantes e até quartos de hotel. A cobertura é uma vontade nossa e do clube, mas é também o principal item de custo. Então estamos analisando se é mandatória ou não. Dá tempo de fazer e é estratégico, porque se o clube não fizer nada diferente, não tem como entrar em outro patamar de receitas. Com certeza, o estádio pode agregar. Então,
corroborando aqui com essa situação do custo da cobertura, que há um interesse mútuo, mas há uma preocupação aí em relação a esses valores. Repito, a informação que eu tenho é de que esse negócio ainda está parado. Por mais que as partes assinaram ali um termo de intenção da W Torre até apresentar um projeto, neste momento não é uma das prioridades do São Paulo a reforma do Morumbi, mas é um assunto que o Júlio Casares ainda tem como demanda, só que neste momento ele tem outras prioridades a serem feitas do que a reforma do estádio do Morumbi. Você acha que a melhor escolha é de fato a reforma? O São Paulo precisa modernizar a sua casa ou você acha que já está bom do jeito que está? Esse foi o vídeo de hoje, só um recadinho rápido final, tem um link aqui na descrição da Ola Esportes. Se você puder só clicar nesse link, só isso, clica no link, já vai me ajudar bastante. É um possível novo parceiro aí do canal, a gente está no período de testes, conto muito com a colaboração de vocês, só clicando no link que já vai ajudar bastante aqui, que aí eles podem entender lá, opa, foi legal, o pessoal, o canal é engajado, o pessoal ajudou bastante, bora ser parceiro aí do canal do Alexandre e a gente pode trazer cada vez mais conteúdo, cada vez melhorar a estrutura aqui do nosso canal, já me ajuda bastante. Belezinha? Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, amanhã, daqui a pouco, na verdade, eu estarei 6 horas no canal do Três Zagueiros e amanhã tem mais 2 vídeos novos aqui do canal para te deixar super bem informado sobre o São Paulo. Até a próxima, boa sexta-feira, bom fim de semana, te aguardo aqui a partir das 7 horas para a gente falar mais sobre São Paulo Futebol Clube. Até a próxima, tchau!